A parábola do filho pródigo que o Gede leu, Deus é bom. Deus ele vai fazendo as introduções, o culto vai acontecendo e o Espírito vai agindo e Deus vai falando. Deus é um Deus que fala. Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, existe um filho que sai de casa, aquele mais rebelde, mais... Então ele pega, ele sai de casa, ele vaza. Ele sai de casa, ele torra lá os bens do pai, ao ponto de que ele vai comer a comida dos porcos, ao ponto de que ele não tem mais para onde correr, não tem mais o que fazer. E quando ele não tem mais o que fazer, ele se lembra que, puxa vida, na casa do meu pai os servos estão sendo tratados melhores do que eu na minha situação. Então ele volta para a casa do pai. Se talvez nessa noite, meu irmão, é o teu momento de voltar para a casa do pai, volte para a casa do pai. Talvez tu está comendo pior do que os servos da casa do teu pai. Talvez tu está literalmente não pastando, porque quem pasta é vaca. Mas quem sabe tu está comendo a comida dos porcos. Quem sabe tu está mal. Volta para a casa do pai. Mas também nessa parábola, como o gente bem leu e bem falou, existe um filho que fica em casa. Ele não sai, ele fica. E ele fica em casa, e é o que o texto dá-nos a entender, ele não conhece o pai. Ele fica em casa, ele não sai de casa, ele passa anos e anos e anos trabalhando para o pai, mas ele não conhece o pai na intimidade, ele não conhece o pai em essência, ele não sabia quem era o pai dele, ele não conhecia o profundo do coração do seu pai. Talvez essa é a sua história de vida. Quantos aqui podem dizer, cara, eu conheço o meu pai, eu conheço o meu pai biológico, o meu pai adotivo, eu conheço ele. Você pode dizer isso, olha, eu conheço o coração do meu pai, eu conheço o que se passa na cabeça dele, eu tenho intimidade com o meu pai. Mas algumas pessoas, elas não podem dizer isso, elas simplesmente não possuem intimidade com o pai. Elas simplesmente não conheceram, apesar de conviverem na mesma casa, de quem sabe tomarem café da manhã junto todos os dias. Muitas pessoas, às vezes, simplesmente não conhecem o pai. Às vezes porque o pai é inacessível, mas às vezes também porque o coração do filho se tornou inacessível, indisposto a se dar a conhecer. Por que eu estou falando isso? Às vezes, irmãos, com a mesma ótica que nós nos relacionamos na esfera terrena com o nosso pai, às vezes não é tão diferente a maneira com a qual nos relacionamos com o nosso pai celestial. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem pessoas que passam anos e anos e anos tomando café da manhã com o pai celestial, dividindo a mesma casa com o pai celestial, chamam até o pai celestial de pai, sabem que ele existe, mas não conhecem ele. Não conhecem ele. Gostaria de convidar você a hoje, nessa data comemorativa, a abrir a sua Bíblia em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós temos uma missão nessa noite, que é nós conhecermos um pouco mais do nosso Pai Celestial. É você conhecer um pouco mais de quem é o seu Pai Celestial, quem é esse Pai. E a maneira mais segura de nós conhecermos esse Pai é através da revelação do próprio Filho. Somos filhos por adoção, mas existe o Filho, o unigênito do Pai, que é Jesus Cristo, e Ele revela o Pai. Nós vamos ler agora um pouco do que o próprio Filho falou a respeito de quem é o Pai. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar,
quando você orar é conversar. Quando você conversar com o seu pai, vá para o seu quarto, feche a porta e fale e ore ao seu pai, que está em secreto. O pai está onde? Em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Pagãos são aqueles que não conhecem o Pai. Eles ficam repetindo sempre a mesma coisa. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém? Vamos orar. Deus, fala conosco nessa noite. Ministra aos nossos corações a Tua Palavra. E que ela vá, Deus, ao ponto mais profundo e direto da nossa alma. Deus, que a Tua Palavra que é viva e é eficaz, que ela toque naquele lugar que palavra humana não pode tocar. Que ela mude, Deus, aquilo que conselho nenhum pode fazer. E que ela transforme, Deus, coisas nas nossas vidas. Aquelas coisas com as quais nós lidamos, nós sofremos, mas não temos forças humanas para mudar, que a Tua Palavra mude em nós. Cremos, Deus, que ela é viva, que ela é poderosa, Deus, e que ela é a revelação inspirada do Senhor. Por isso, Deus, fala conosco e transforma as nossas vidas pela Tua graça e misericórdia, no nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos, queridos, ele começa assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Os hipócritas aqui, que Jesus, ele ilustra essa situação, chamando algumas pessoas de hipócritas, eram aquelas pessoas que oravam em pé nas sinagogas, que oravam em pé nos lugares públicos, que falavam com o Pai. Elas falavam com o Pai em locais públicos, mas elas não conheciam o Pai, porque o Pai se revela no secreto. Eu queria que você entendesse isso nessa noite. O Pai se revela no secreto. O Pai, ele se revela no anonimato. O Pai, ele não se revela na frente dos outros. O Pai, ele se revela na intimidade. Nós não conhecemos pessoas em ambientes públicos profundamente. Nós conhecemos pessoas de maneira profunda, de maneira íntima, quando nós estamos a sós conversando. Existem muitas pessoas que têm um relacionamento com o Pai de maneira superficial, só um relacionamento público, só um relacionamento de sinagoga, um relacionamento de culto, um relacionamento completamente superficial. Chamam de Pai, acreditam na existência do Pai, mas o relacionamento que possuem com esse Pai não é um relacionamento profundo, íntimo, porque não conhecem. Na verdade, o objetivo dessas pessoas não é conhecer o Pai. O objetivo dessas pessoas é satisfazer uma necessidade religiosa, é satisfazer uma necessidade humana, e elas desejam ser vistas pelos outros. É isso que o texto diz. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Quando eu penso no meu Pai, eu
Eu vejo que os momentos que eu tive com Ele de maior intimidade foram os momentos em que eu estava ou eu e Ele, ou eu e Ele e a minha mãe. E nós conversamos e debatemos coisas profundas, mas não foi nos momentos onde nós estávamos, quem sabe, num shopping, quando nós estávamos, quem sabe, fazendo qualquer outra coisa. Foram momentos legais. Os momentos que nós saímos, eles são bons. Assim como esse momento de culto público é um momento bom e tem a sua utilidade. Mas a fim de conhecimento, eu conheci o meu pai, e eu conheço o meu pai cada vez mais à medida que eu me relaciono no secreto com ele. O meu pai, o Heron, eu vou conhecendo ele à medida que eu converso com ele em dias que vocês não me veem com ele. Quando eu abro meu coração para ele, e isso acontece. Quando ele abre o coração dele para mim, e isso acontece, então a gente se relaciona, nós conversamos. Qual foi a última vez que você foi para a casa do pai? E na casa do pai você foi ao quarto conversar com ele? Na parábola do filho pródigo, você pode retomar aí a sua memória e se lembrar que o filho mais velho, ele fica na casa. Mas não diz que o filho mais velho vai ao quarto conversar com o pai, diz que o filho mais velho fica trabalhando. Ele está servindo o pai, mas ele não conhece o pai. Existem pessoas que servem a Deus de todo o coração, estão lá de maneira sincera, entusiasmada, servindo a Deus, mas não vão ao quarto conversar com o pai. Talvez você venha aos cultos, você vem aos domingos, você se empenha, você serve no ministério, você faz alguma coisa, mas você não vai ao quarto, ao lugar de intimidade. Você não fecha a porta. E por que diz aqui fechar a porta? Quando eu quero conversar com a Marina, quando a gente quer fazer coisas que não merecem detalhes, a gente fecha a porta. Fechar a porta, o que está lá fora não precisa saber o que está acontecendo aqui dentro. Isso denota intimidade profunda. Olha, feche a porta. Tenha um tempo a sós com seu pai. Quantas vezes eu fui conversar com meu pai, e eu me lembro de boas conversas que nós tivemos, e nós fomos ao quarto e fechamos a porta e conversamos, às vezes por horas. Talvez você não teve essa experiência, e isso te dificulta entender a maneira de Deus se relacionar. Mas a figura do pai, essa figura paterna, ela exige de nós uma figura de filho. Você sabe ser filho? Às vezes nós pensamos assim, puxa vida, as pessoas têm que ser bons pais. As mulheres têm que ser boas mães, boas esposas, bons maridos. Mas mesmo depois de crescidinho, você sabe ser bom filho? Você tem cumprido o seu dever de filho, de tirar a atenção, de ter um tempo a sós com o seu pai? Qual foi a última vez que você, crente, fez isso com Deus? Foi para casa, foi para o quarto, sentou na cama, pediu para o pai fechar a porta. Olha, pai, vamos conversar, as coisas não estão legais. Qual foi a última vez que você, crente, fez isso? Porque existem muitos crentes que estão estourados espiritualmente, estão desgastados, mas vivem só de culto de domingo. E aí eles falam, a minha fé está fria, lógico. O culto de domingo é um reflexo da tua vida durante a semana com Deus. Olha, pastor, eu estou esfriando na fé. E quantos crentes eu tenho visto que têm feito loucuras, tomam decisões descabeçadas, são frios, não conhecem o coração do Pai. Talvez porque não tem ido para casa, não tem ido para o quarto, não tem fechado a porta. Então o texto diz, então seu pai que vê em secreto, seu pai que vê em secreto, o recompensará. O versículo e o texto continua, então vem o versículo 7, Jesus ele nos ensina a orar.
E quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Olha, não fiquem dizendo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. E às vezes eu penso que tem pessoas que oram sempre a mesma coisa, não porque estão fazendo uma reza ou algo do tipo, mas porque simplesmente não tem assunto com Deus. Quanto mais você ora, mais assunto você tem, porque mais íntimo você se torna. Existem pessoas que vão orar e usam até a oração como estratégia para dormir. Eu vou orar porque dá sono. Não tem assunto, não tem conversa, porque não conhece a Deus. Você percebe quando alguém não conhece a Deus pela oração. Pode ser duro, meu Deus, você está julgando as pessoas, percebe. Faz às vezes uma oração toda pomposa, toda bonita, mas fica dizendo a mesma coisa, fica rodeando e tu vê que não tem assunto. Parece que nunca entrou no quarto, no secreto com Deus e teve uma conversa com Ele. Quando você vê alguém que você gosta e quando você está na presença de alguém que você ama, assunto é o que não falta. Você tem assunto. Você tem tido assunto com Deus? Ou você tem que recorrer a orações que ficam repetindo a mesma coisa? A orações planejadas? A finais de orações que você sempre sabe que vai terminar do mesmo jeito? Então você fala, puxa vida, não sou como talvez os outros que ficam rezando, mas quem sabe você está rezando a vida inteira e nem se deu conta. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. E isso eu vi muito lá no tal Muro das Lamentações. Pessoas que vão lá e ficam lá lamuriando, lamentando e pedindo sempre a mesma coisa, muitas das vezes, e ficam lá, meu Deus, eu estou no lugar certo. É um bom lugar para orar? É. Traz à memória um monte de coisa. Tem o seu caráter especial. Mas não é o quarto. Não é o secreto, não é o lugar de intimidade. E aí às vezes a pessoa fica lá e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e às vezes tu está na mesma, vem todo culto e pede a mesma coisa, Deus me dá emprego, Deus me dá emprego, Deus me dá isso, Deus me dá isso, Deus me dá, me dá, me dá, me dá. Cara, que coisa chata. Porque o texto diz, se você for seguindo, olha, essas pessoas pensam que por muito falarem serão ouvidas, não sejam iguais a eles. Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedir. Se você crê nisso, se você conhece o Pai, se você confia no Pai e você olha, puxa Pai, eu te conheço, eu sei que você vai me dar as coisas que eu preciso antes mesmo de eu pedir, eu te conheço, tu simplesmente não vai ficar pedindo. Mas existem muitos crentes que não conhecem o Pai, pedem e não recebem, porque pedem mal, e ficam ainda chateados com o Pai. Poxa vida, meu Pai não me ama, não está me dando o que eu estou pedindo. Cara, tudo aquilo que tu precisa Ele já te deu antes de você pedir. Agora eu estou dizendo que você não deve orar, que você não deve clamar, não é isso. Aqui fala a respeito de um filho que não conhece e fica repetindo sempre a mesma coisa e não conhece o coração do Pai. Não conhece o coração do Pai, não conhece o Pai. E quem é o Pai? Quando você vai para o secreto, quando você vai para o quarto, quem você conhece? Que figura você vê? Quem é a pessoa que você vai ver? Quem é a pessoa do Pai? Jesus Cristo nos apresenta quem é o Pai. Jesus Cristo nos mostra quem é essa figura que nós vemos no secreto. Não é uma figura que nós vamos, e quando fala aqui de ficar repetindo a mesma coisa, gente, às vezes eu me lembro quantas e quantas vezes eu não importunei meu Pai pedindo coisas que simplesmente Ele não podia me dar. Ou porque não era o tempo, ou porque não tinha dinheiro,
mas ele não podia me dar, eu ficava pedindo, eu quero, que coisa chata. Se eu conhecesse ele, eu ia entender o porquê que eu não estou recebendo. Quem é essa figura do Pai que Jesus apresenta? Ele começa a nos apresentar, e eu queria que você, a partir de hoje, visse a oração que Jesus nos dá, a oração modelo, conhecida como a oração do Pai Nosso, como uma oração em que Jesus apresenta o Pai. Jesus apresenta o Pai na oração do Pai Nosso. Jesus apresenta o Pai. Ele começa dizendo assim, versículo 9: vocês orem assim. Vocês orem assim. Pai nosso. Pai nosso. Primeira palavra que Jesus fala é Pai. Ele apresenta Deus como Pai. Deus, o Pai. Pai nosso. E nosso porque o Pai era dele. Quem que é o Filho de Deus? Jesus. Mas Jesus ali de maneira profética, ele já anuncia que o Pai era nosso. E era nosso por causa do sacrifício dele. Olha, o Pai é nosso. Vocês são adotados. O Pai é nosso. Pai nosso que estás nos céus. Isso é fantástico porque ele diz, olha, o Pai, ele é Pai. O meu Pai é nosso Pai. Mas ele, apesar de ser Pai, ele está nos céus, é um lugar acima da onde nós estamos. Ele começa adorando o Pai, indicando o local onde o Pai está, acima de nós. Tem pessoas que tratam Deus como se fosse um coleguinha do ensino médio. Tem pessoas que tratam Deus como se fosse, sei lá, de qualquer jeito. E acham que isso demonstra uma pseudo-espiritualidade. Você chama Deus de qualquer jeito. Tem gente que consegue e se baseia espiritualmente na Xuxa. Só falta falar o cara lá de cima. O Pai está nos céus, ele está acima de nós. Então Jesus fala, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Jesus nos traz santidade à mente. Nós temos que ter consciência de que Deus é Pai, que Ele é alguém que está próximo de nós. Ele é Pai, é uma figura paterna, mas ao mesmo tempo Ele está longe, Ele está nos céus. Ele é Pai, Ele está próximo, mas ao mesmo tempo Ele é santo. Ele é totalmente outro, como diz a teologia. Ele é santo, santo, santo. Nós não somos assim. Nós não somos perfeitos. Nós não somos puros. Quando Jesus fala santificado seja o teu nome, Jesus está trazendo uma consciência a nós de que Deus é Pai, Ele está perto, mas Ele também é santo. Quando você está no secreto, você está de cara com alguém, daquela pessoa você não zomba. De Deus não se zomba. Deus é santo. Deus é ira também. Ai meu Deus, sim. Deus, Ele é alguém que é santo, Ele é puro. Nós não podemos entrar no quarto de qualquer jeito. Tira a sandália dos teus pés, porque aqui é uma terra. As pessoas estão perdendo o temor de Deus. Vivem assim, ó. Saem do quarto e vão pecar. Saem do quarto e vão viver a vida de qualquer jeito, ou entram no quarto de qualquer maneira. Quando as pessoas se aproximavam de Deus, o Pai, o que elas faziam? O que Isaías fala? Ai de mim. Moisés, tira as sandálias do pé. O Pai é santo. Ele não é teu coleguinha de escola. Ele é Pai, Ele é uma figura próxima de autoridade, próxima de você. Mas Ele é santo.
Pessoas que não oram, já começam a ter problema com a santidade de Deus. E quando você não percebe a santidade de Deus, a tua santidade já está em jogo. Porque nós não somos santos por nós mesmos, nós refletimos a santidade do Pai. Se você não enxerga um Deus santo, você jamais vai ser santo. Se você não respeita a Deus como um Deus que é santo, e você não o adora como um Deus que é santo, você jamais será santo. Você jamais vai se purificar. Porque você jamais vai se aproximar dele de maneira correta. Às vezes nós compreendemos errado muitas coisas porque o nosso cristianismo está mais baseado em música do que em Bíblia. Ele é Pai, mas Ele é santo. Devemos orar tendo em mente que Deus é um Deus santo. Santificado seja o teu nome. Deus é santo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino. Reino quer dizer governo. Venha o teu governo sobre nós. Venha o teu governo sobre a minha vida. Venha o teu governo sobre a nossa igreja. Venha o teu governo sobre a nossa cidade. Deus só governa onde Ele manda. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus não perde o controle da história. Mas Deus só governa onde nós damos liberdade para que Ele exerça de fato o seu domínio, para que a vontade dEle seja feita. Quando nós vamos ao quarto, no secreto, nós damos de cara com um Deus santo e um Deus soberano. E nós devemos orar a Ele e falar: Deus, faça na minha vida a tua vontade. Na oração, Jesus adora: santificado seja o teu nome. Segunda coisa que Jesus faz, Jesus começa a pedir. Mas Jesus pede: venha o teu reino, venha o teu governo, venha a tua vontade sobre a minha vida. As pessoas, elas fazem um movimento totalmente contrário. Elas vão até a presença de Deus achando que Ele é um coleguinha. E além de tudo, elas veem Deus como um pai, mas um pai que está lá para mimar ela. Deus é um pai que existe para me mimar. Ele tem que dar o que eu quero. Aí a pessoa vai lá e ela não fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, cumpre em mim o teu querer. Se possível, passa de mim o cálice, mas cumpre em mim a tua vontade. Elas não vão lá para falar isso. Elas falam: olha, Deus, tá aqui a minha lista. Quase que escreve num rolo de papel higiênico e joga. Olha, eu quero isso. Onde é que está vindo o teu reino aí? Onde é que está o governo? Onde é que está o domínio? Deus, cumpre em mim a tua vontade. Não interessa a mim, interessa a tua. Cumpre em mim o teu querer. Porque não interessa mais o meu querer. Porque eu não sou mais eu quem governa, é o Senhor. Venha o teu reino. Muitas vezes nós falamos: venha o teu reino, mas nós não entendemos o que isso significa em profundidade. Venha o teu reino quer dizer: venha o teu governo. Venha o teu reino. Domina sobre a minha vida. Tu és o meu Senhor, tu és o meu dono. Longe de ti não há vida, longe da tua vontade não há vida. Venha o teu governo sobre mim. Manda em mim, Senhor. Me mostra qual é a tua vontade. Me mostra qual é o teu querer. Assim na terra como é no céu. O céu é um lugar perfeito. O céu é um lugar santo. O céu é um lugar puro. Por quê? Porque no céu só existe o governo perfeito de Deus. Só a vontade de Deus é feita no céu. Então, como no céu, assim como é feito no céu, que venha sobre a terra, que venha sobre a minha vida, que venha sobre a minha família a tua vontade, que venha sobre o meu ministério a tua vontade, sobre o meu trabalho a tua vontade.
Nós não encontramos nas Escrituras um pai fraco que existe para mimar os filhos. Nós encontramos um pai que sabe o que quer para os seus filhos. Deus sabe os planos que Ele tem para a sua vida. Você não precisa chegar até Deus desesperado. Deus, minha vida está toda desarrumada, eu acho que tu tem que fazer isso, isso, isso. Você não precisa ensinar Deus a ser Deus. Olha, eu acho que tem que acontecer isso, 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 senão a coisa vai desandar, Deus. Você não precisa ensinar Deus a ser Deus. Porque Deus, Ele é soberano, Ele está sobre todas as coisas. E o seu domínio, o seu governo é perfeito. Entrega a Ele a tua vida, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele agirá. Não se conforma, ou seja, não toma a forma deste mundo, mas transforma a tua mente. O que é transformar a mente? É falar: Deus, vem o teu governo, vem sobre mim. Vem o teu governo sobre a minha vida. Para que você experimente a boa e perfeita vontade de Deus. Mas, irmãos, quantas vezes nós vamos a Deus em oração, não no secreto, não vendo Ele como santo, mas às vezes na presença de muitas pessoas, e ficamos repetindo as mesmas coisas, tentando ensinar Deus a ser Deus. E aí nós achamos: puxa vida, eu conheço o Pai. Não conhece. E é muito engraçado, porque quando tu conhece alguém, ainda que eu conheça alguns aspectos diferentes da vida do Fábio que o Gede conhece, o Gede pode vir para mim e falar: olha, o Fábio falou isso, 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 isso. Eu conheço o Fábio, eu vou falar: ixi, não falou não. Duvido. Eu conheço. Eu ando com ele. Eu tenho intimidade com ele. Eu vou na casa dele. Eu já tive um tempo de conversa bom o suficiente para saber que isso não ia sair da boca dele. Eu falo: acho que estão colocando palavras, não estou bom, tem. Gente, é notório quando alguém não vai para o quarto com Deus, tem uma conversa e vai vivendo na louca. É notório. Você percebe? Isso fica nítido, fica claro. Ah, Deus falou. Não falou não. Você está me dizendo vai contra tudo que Ele já falou nas Escrituras até hoje. Não falou. E as pessoas vão assim, colocando palavras na boca de Deus, orando e pedindo para que a vontade delas seja feita e não a dele. Quando nós vamos para o quarto, nós conhecemos um Deus santo e um Deus soberano. E nós também conhecemos um Deus que nos ama. Um Deus que faz questão de suprir as nossas necessidades. Nós conhecemos um Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai generoso que faz questão de suprir as tuas necessidades. Dá-nos hoje, me dá. Se eu peço é porque vem dele, me dá. Me dá algo que eu preciso que venha de ti. Algo que eu não posso ter. Algo que as minhas mãos não podem fazer. Me dá. Eu preciso. Eu reconheço que não é as minhas forças que produzem o alimento. Eu reconheço que não é o suor do meu trabalho que faz com que eu tenha fartura em casa. Eu reconheço que é o Senhor. Deus me dá. Isso vem de ti, não vem de mim. Dá-nos hoje. Eu acho incrível isso. Dá-nos hoje o nosso pão. Sabe por que Jesus usa a palavra pão? Pão é tudo que você precisa, não é tudo que você quer. Pão é tudo que você precisa, não é tudo que você quer. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Jesus fala pão e Ele fala de cada dia.
Assim como o maná caía no deserto de dia em dia e não adiantava juntar para amanhã, assim é o pão nosso de cada dia. Sabe por que a caminhada com Deus é assim? Porque ela exige confiança. Quando eu entendo que o Pai me ama, eu confio nele. O Pai, ele não nos dá alimento de sobra, porção de sobra para, estoca, que comigo é assim. É melhor tu estocar para hoje, que eu não sei se vai ter amanhã. Estoca aí, aproveita que eu estou generoso hoje. Se você conhecesse a bondade de Deus, o amor de Deus, você nunca ia ficar temeroso. Deus, será que eu vou ter o que comer amanhã? Porque o amor e a bondade dele não mudam. Deus, ele te ama. Deus, ele te sustenta. Quando você vai para o secreto, você percebe um Deus que te sustenta. E ele faz questão de te sustentar a cada dia, para que você dependa dele em amor. Deus faz questão de te sustentar a cada dia, para que você dependa dele em amor. Deus não te dá um salário do mês. Deus, ele te dá uma porção de pão diário. E aí você fica, puxa vida, por que tem que ser assim? No versículo 19, Jesus ilustra e aprofunda um pouco mais isso. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Acumular não adianta. Onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida. Não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam. Contudo, quem que sustenta? O Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E depois ele vai dizer, porque quem corre atrás dessas coisas são os pagãos. A vida com o Pai é diferente. A vida com o Pai é de dependência diária. Isso quer dizer que tu tem que estar na presença dele. Olha, dá-nos hoje eu estou no quarto, hoje eu estou no secreto, e hoje eu estou pedindo o pão de cada dia. Hoje. Isso quer dizer que amanhã você tem que fazer a mesma coisa. É dependência diária. E o pão aqui, irmãos, não é só questão material, é tudo. É tudo que você precisa, não é tudo que você quer. Então ele fala, você conhece um Pai que é santo, um Pai que é soberano, um Pai que te ama, mas você também conhece um Pai que é justo. Deus é amor, mas é justiça. Você conhece um Pai que é justo e misericordioso. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Pai, eu sei que de ti vem misericórdia e graça. Perdoa as minhas dívidas. Mas eu também sei que tu és justo. Eu sei que tu és misericordioso, mas eu sei que tu, Pai, és justo. Assim como eu perdoo a quem me deve. Assim como eu perdoo a quem me deve. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo a quem me deve. Versículo 14, leia na sua Bíblia. Esse é importante. Você guardar, ele bem guardado no seu coração. Tem muita gente que vai bater na porta do céu e vai ficar surpreso. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Isso quer dizer que o perdão de Deus, ele é condicionado ao fato de você perdoar ou não.
Quem não vai para o secreto, quem não entende isso, vira um crente que não perdoa ninguém. Crente de domingo tem dificuldade em perdoar. Irmãos, o perdão de Deus é um perdão condicionado ao fato de nós perdoarmos os outros. E aí tem uma parábola do credor incompassivo. Por que um perdão condicionado? Porque quando eu entendo que Deus me perdoa, eu perdoo. Quando eu entendo o tamanho da dívida que me foi perdoada, eu perdoo. Eu não tenho outra escolha senão perdoar. Eu sou escravo do perdão. Eu sou refém do perdão. Eu sou obrigado a perdoar. Eu sou escravo do fato de ter que perdoar todo mundo por qualquer coisa toda hora. Eu sou escravo do perdão. Deus me perdoou. E o perdão dele me escravizou no bom sentido. Eu sou obrigado a perdoar. Olha o tanto de coisa que ele me perdoou. Agora, quando eu olho para a minha vida e falo, puxa vida, eu já era um cara legal. Eu não tinha tantos erros assim. Deus veio só para dar um upgrade na minha vida. Ele nem me perdoou de tantas coisas assim no jeito, ele precisou fazer mais esforço. Agora comigo foi mais tranquilo. Era um pecadinho ou outro. De vez em quando passava uma coisa em pensamento. Então, quando eu olho para mim dessa maneira, eu tenho dificuldade de perdoar os outros. Porque eu acho que a minha dívida com Deus era desse tamanho. Aí o que os outros fazem comigo é desse tamanho. Meu Deus, olha o que ele fez para mim. Me ofendeu. Está me devendo, não me paga? Sem vergonha. Eu jamais fiz isso. Mesmo quando não era crente. Eu carnal já era bom, imagina agora. As pessoas pensam assim. Agora quando eu olho para a minha vida e falo, Jesus, só Deus. Se não fosse Ele, o que ia ser de mim? Fulano, relaxa. Eu já contei bem mais. Deus me perdoa. Está perdoado. Vai e não peques mais. Seja feliz. Viva a vida. Que a paz de Cristo seja aí uma bênção sobre você. Está perdoado. Vá tranquilo. Vamos viver em amor. Quando nós olhamos um Deus que é justo, nós entendemos que o Deus justo envia o seu Filho a morrer por nós. E se o Filho morreu por nós, para que nós tivéssemos perdão, quem somos nós para não perdoar alguém? Imagina você, pai, dar o seu filho para morrer para que pessoas sejam perdoadas. Então você vê que essas pessoas que foram perdoadas não perdoam elas mesmas. Elas querem se matar. Vai ficar como? Bem tranquilo? Deus é justo. Nós encontramos um Pai justo. Pai que nós oramos, perdoa as nossas dívidas. E Jesus fala, assim como perdoamos aos nossos devedores. O Pai é justo. Você tem ido ao Pai pedir perdão. Você tem ido ao Pai orar. Se não vai no secreto, pelo menos no domingo você faz isso. Deus me perdoa pelos pecados da semana inteira. Mas como você tem agido a semana inteira? Você tem agido com perdão? Não espere receber de Deus algo diferente do que você tem dado aos outros. Se você não oferece perdão, porque você não entendeu o perdão. Se você quer justiça com os outros, saiba que Deus vai também fazer justiça com você. Agora, se você quer que Deus te trate com graça e misericórdia, trate os outros com graça e com misericórdia. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos deixes cair em tentação, nós só não caímos por causa das mãos do Pai. Não deixe que eu caia em tentação. Crente, preste atenção, se você não vai para o secreto, você vai andar caído, se arrastando. Andar caído pode. Você vai se arrastar igual cobra. Não vai ficar de pé. Para ficar de pé tem que estar no secreto. Ninguém vê. Crente de domingo, olha, cai. E vive caído. O caído, o levantar de Deus, amém.
Mas nós também podemos andar de mãos dadas com Deus sem ficar nos rastejando. Muito mais fácil. Mas isso é só no secreto. Quanto tempo faz que tu não abre a tua porta para ter um tempo de intimidade com o teu Pai? Quanto tempo faz que tu não abre a tua porta para conversar com o Pai e falar: Pai, a tentação está batendo no meu coração, eu não estou aguentando. Me toma nas tuas mãos. Me leva no teu colo, porque se depender de mim eu vou cair. Não nos deixes cair em tentação. Quando nós vamos ao secreto, nós encontramos um Pai que nos sustenta. Ele nos sustenta. Nós encontramos um Pai santo. Santificado seja o teu nome. Nós encontramos um Pai soberano. Venha o teu reino. Nós encontramos um Pai de amor. Olha só. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Eu sei que tu me amas. Nós encontramos um Pai misericordioso. Perdoa as nossas dívidas, mas um Pai justo. Assim como eu perdoo a quem tem me devido. Pai, não me deixa cair. Eu encontro um Pai que me sustenta. Esse Pai nos ama. Esse Pai nos sustenta. Mas é um Pai justo e misericordioso. Que é um Pai acima de todas as coisas, santo e soberano. Você conhece o Pai? Você tem falado com o Pai? Você tem conversado com esse Pai? O que a tua vida tem mostrado? Para terminar, eu valorizo muito os conselhos do meu Pai. Eu valorizo muito as conversas que eu tenho com ele. Meu Pai, o Heron. Valorizo muito. É bom eu conversar com ele, escutar ele. Ele já viveu mais do que eu, ele tem bem mais experiência e eu converso muito com ele. E eu percebo que, por escutar ele, um homem falho, um homem pecador, um homem carnal também, um homem que não pode me sustentar em todas as situações, um homem que me ama com um amor limitado, apesar de ser um grande amor, é um amor limitado, com as suas limitações, um homem que não é soberano, que não sabe de tudo, um homem incrível, mas que também é um homem que nem sempre é misericordioso e não tem uma justiça perfeita. Mesmo assim, com todas as limitações do meu Pai, quando eu escuto, eu vejo que eu sou muito abençoado. Eu colho bênçãos disso. A minha vida vai para frente por causa disso. Agora imagina quando eu escuto o meu Pai celeste, santo, perfeito, amoroso, misericordioso, justo, um Pai sustentador. Imagina quando eu o escuto. Você tem sido um bom filho? Você tem cumprido o seu papel de filho? Tem ido ao quarto conversar com o seu pai? Quem você tem encontrado dentro do quarto? O seu eu ou o seu pai? Quando você vai ao quarto, quem você tem encontrado? O seu eu falando ou o seu pai? Que o Pai dos céus possa te aconselhar, te sustentar e te guiar em cada uma das suas decisões. Que o Supremo Pai, que o bondoso Pai, seja de fato o teu paizão, aquele que jamais irá te decepcionar, aquele que jamais irá te abandonar. Que o teu paizão te sustente, que ele te livre do mal, que você sinta e veja o pão de cada dia chegando no teu colo, que você tenha experiências incríveis com esse Pai que te ama.